Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. Este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre com assuntos importantes para o nosso dia a dia. E hoje, em nossos estúdios, eu recebo o teólogo e mestre em ciências da religião, Magno Paganelli, falando sobre o devocional de autoria dele, Caminhando com Deus Pai. Esse convite ao estudo da palavra é o que você acompanha a partir de agora, no Análise Direta. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. Hoje a gente vai conhecer o conteúdo do devocional Caminhando com Deus Pai, de autoria do teólogo e mestre em ciências da religião, Magno Paganelli. Muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Seja muito bem-vindo. Oi, Clara, tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer para mim estar com vocês aqui hoje. Que bom, né? E o Magno, gente, tem uma carreira vasta aí, tem muita coisa para contar para a gente. E por isso, para começar, eu vou pedir para você fazer a sua apresentação, contar um pouquinho da sua história, como é que você encontrou Jesus na sua vida? Eu encontrei Jesus em 1991. Eu vinha de uma experiência de anos já com o uso de drogas, né? Minha mãe ficou sabendo disso. Ela sempre foi muito religiosa. Nossa família sempre foi muito religiosa. Ela seguia o kardecismo, fazia ação social, que é uma atividade muito forte dentro do kardecismo, né? E depois de uma briga que eu tive com meu pai, eu falei umas coisas para ele e ela ouviu e ficou meio encabulada com aquilo. Eu saí, fui para a balada. Quando eu voltei, ela me chamou e falou: olha, você falou uns negócios pro seu pai, esse negócio de droga e tal, que ele não te valoriza e por isso que você merecia um filho drogado. E ela ficou chocada, né? Ela falou: não entra por esse caminho não, né? Eu tô aqui, sou sua mãe, posso te ajudar, posso te apoiar. Eu falei: mãe, não esquenta com isso não, eu já estou nas drogas há tanto tempo, e a família não percebia, né? Não tinha divulgação como tem hoje sobre os sinais, os indícios, era outro mundo, né? Hoje, às vezes eu vou falar sobre esse assunto, até comento, né? Hoje em dia o sujeito tem uma convulsão pelo uso excessivo de drogas, você pode pegar, colocar ele no carro e levar para o hospital, ele vai ser bem atendido. Tem leis que protegem o usuário, dependendo do porte de droga que ele tem. No meu tempo, não. Se alguém convulsionasse, como aconteceu comigo algumas vezes, se morresse, o que o pessoal fazia? Botava no carro e jogava no Rio Tietê, um rio aqui em São Paulo. Porque se você levasse para um hospital, era preso o convulsionado, era preso quem levou e a vida de todo mundo ficava complicada, né? Aí minha mãe descobriu que eu estava envolvido com droga, né, e fez uma oração. Ela dobrou o joelho do lado da cama dela e falou: o meu marido briga comigo, não me dou bem com ele, minhas filhas não me respeitam e meu braço direito agora eu descobri que é um drogado. Se existe um Deus no céu, eu quero saber onde é que o senhor está. Ela fez essa oração e foi dormir, né? E ela tinha uma confecção, essa confecção estava fechando, e aí bateu na porta da casa dela uma mulher com um jornal na mão, falou: eu vim atrás dessa vaga de overloquista. Ela falou: mas esse jornal é velho, faz tempo que eu não anuncio, eu estou fazendo as últimas peças para entregar o último pedido e fechar a produção da minha confecção. Eu não tenho como te pagar. A mulher falou para ela assim: não tem problema, eu trabalho para a senhora de graça e meu Deus me paga. Aí ela começou a trabalhar para minha mãe, né? Evangelizou minha mãe foi para a igreja em maio de 1991, e ela começou a participar de umas campanhas, campanhas domésticas, né, de oração em família, né? Alguém lá do círculo de amizades dela, comercial, convidou, ela começou a participar dessas reuniões e um dia ela me chamou: você não quer ir comigo para a igreja? Eu falei: não, igreja não, né, mãe? Já fui para o terreiro de Umbanda, já fui para o centro espírita, mas igreja é demais para mim, né? Ela falou: não, é numa casa, num pessoalzinho do Bom Retiro e tal, né? Vamos lá, né? Vamos ver o que tem lá, de repente até arruma um emprego, né? Um pessoalzinho bem de vida, né? Porque eram comerciantes. Aí eu fui, entrei, era um culto normal, um culto doméstico, o pessoal cantando o hino da harpa, né? O pessoal da Assembleia de Deus, na época, né? E aí eu lia os lábios de uma menina que estava cantando para tentar cantar junto, porque eu pensei assim: se eu mostrar que eu não sou crente, eles vão querer que eu me converta. E eu não quero me converter, né? E aí, cantando, Solta o Cabo da Nau, Rude Cruz, todos esses hinos clássicos, né? E aí chegou um momento, levantou uma mulher e ela começou a profetizar.
ela apontava para a pessoa e falava, você pediu isso para Jesus, Jesus está abrindo as portas para você. Virava para o outro, você pediu isso para Jesus, Jesus está te dando isso. Aí eu pensei, vai levar um tempo, né, para eles falar alguma coisa a meu respeito, porque ninguém me conhece aqui, eu sou um desconhecido. Acho que eles vão me sondar primeiro para depois falar alguma coisa. Não acreditava que seria dito nem naquele dia, né? Não, confesso que não. Deus sabe que não. Aí daqui a pouco essa mulher dá um giro de 180 graus, coloca o dedo no meu rosto e fala assim, você, uma mulher fez obra de bruxaria para você, para destruir a sua vida. Eu pensei, Clara, se tivesse entrado uma menina aqui, ela teria dito que um rapaz fez uma obra de bruxaria para ela. Óbvio, né? Aí ela pegou e falou assim, eu vejo você indo para as drogas. Eu pensei assim, teu Deus tá atrasado, a senhora está bem atrasada, porque eu já estou lá há 6 anos, 7 anos, né? Eu usava cocaína, era todo dia, de segunda a segunda, 8 gramas, 10 gramas por dia. Não tenho cartilagem no nariz de tanto cheirar cocaína. Mas Deus mostrou para ela a minha situação. Ela que foi prudente ao entregar a profecia, porque minha mãe estava perto, acho que ela não quis chocar. Eu falei, seu Deus está atrasado, né? Ela pegou e falou assim, olha, você só não conseguiu dar aquele tiro na cabeça como você planejou, porque Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Aí pegou pesado, porque ninguém sabia disso. Eu tinha planejado realmente suicídio, meu pai tinha um revólver em casa, um 38. Eu escrevi cartas, deixei cartas escritas. De despedida? De despedida, de justificativa, mas pegava no sono. Eu pegava no sono, eu planejava isso sempre à noite, quando eu chegava do uso de drogas, da balada. Aí ela falou assim, Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Claro, eu nunca tinha ouvido falar que Jesus me amasse. Eu frequentei várias religiões com a minha mãe, a gente acompanhava ela. Nunca ninguém disse para mim que Jesus me amava. Aí ela pegou e emendou, né, e falou assim, você quer sair das drogas? Eu falei, eu quero, mas eu não consigo. Ela falou, então ajoelha aqui que Jesus vai entrar na sua vida e vai tirar você das drogas. Aí eu ajoelhei acreditando que era a última oportunidade. Se não fosse ali, no próximo carnaval, certeza que eu ia empacotar, como a gente fala. Porque não tinha como. Eu pesava 62 quilos. O pessoal falava, tá com AIDS. Mas não estava com AIDS, era muito uso de droga, né? Aí ela orou, eu acreditei, eu senti a presença de Jesus como eu nunca senti depois da minha vida. Nunca mais eu senti daquele jeito. Eu não vou dizer que eu vi Jesus, mas ele estava ali, eu senti ele ali. Eu levantei, eu nunca mais usei drogas. Nunca mais. Pode esticar uma carreirinha de cocaína, pode soltar fumaça de maconha na minha cara, não altera em nada, não mexe com o meu metabolismo, não mexe com as minhas emoções, nada, zero. Foi como se uma mão tivesse entrado em mim, tirado a dependência e acabou. Com todos os médicos que eu converso, eles falam, não sei não, nunca vi isso. A pessoa passa por crise de abstinência, não tive crise de abstinência, não tive problema nenhum, simplesmente acabou. Em 2 meses eu já estava dando testemunho em igrejas, em rádio, era convidado para ir aqui e ali, e o negócio foi decolando. Eu fui me entregando e estou me entregando até hoje. É isso, a vida foi transformada ali naquele momento, em 1991, né? E logo na sequência, você já se tornou um escritor, né? Nasceu um escritor. Saiu drogado, nasceu um escritor, é isso? Quase isso, quase isso. Como eu disse, eu era convidado para dar testemunho e aos poucos o pessoal vai conjugando as coisas. Dá um testemunho e traz uma palavra, lê um versículo. E aí uma noite eu fui num culto doméstico, fui trazer uma palavra dentro de um culto, numa casa, lá perto de onde eu morava. E eu me lembro que eu separei 7 versículos. O tema da mensagem era 7 versículos que contribuem para a sua edificação espiritual. Selecionei 7 versículos e falei sobre eles. No dia seguinte eu acordei sentindo aquilo que eu também nunca senti depois, mas eu entendo que era a unção de Deus me movendo a escrever a mensagem que eu tinha pregado na noite anterior. Eu nunca fiz curso de letras, redação, a gente sabe, é introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo mundo aprende isso na 4ª série. Era coisa que eu sabia. Eu guardava bem as regras de acentuação, acentuas todas proparoxítonas, terminar eu, em, seguidas de S. Essas coisas eu memorizava bem. Mas não tinha cartinha para namorada. Eu sempre escrevi muito carta para namorada. Aí eu levantei, eu tinha um computador em casa. Você vê como são as coisas. O negócio foi tão forte que eu peguei um caderno em branco e comecei a escrever compulsivamente a mensagem. Depois de uns 3 dias que eu estava escrevendo, que eu lembrei que eu tinha computador. Eu falei, estou dando bobeira, né? Eu devia ter já passado para o computador. E aí foi isso que eu fiz. Passei a limpo aquilo e guardei esse material. Falei, vou publicar,
vou fazer um projeto gráfico, eu sou designer gráfico, eu falei, eu vou montar um projeto gráfico e vou publicar o livro por conta própria, né? Aí, uma noite, eu estou numa Santa Ceia, num culto de Santa Ceia, me veio uma ideia de pesquisar qual a origem da Santa Ceia. Eu saí daquele culto e fui pesquisar, acabei produzindo um outro livro, que agora é um dos livros meus que mais vende, chama Introdução ao Estudo da Tipologia Bíblica. Então, eu parti do livro de Levíticos, estudei as figuras e os tipos bíblicos que apontam para Jesus. Por exemplo, o Cordeiro de Deus, que Abraão foi sacrificar, Abraão foi sacrificar o filho, e um cordeiro veio para substituir Isaac. Então, o cordeiro é um tipo de Cristo substituindo o pecador, no caso, a figura de Isaac, que estava nos representando o pecador. Então, eu fiz um estudo sobre todos esses tipos, todas essas figuras de linguagem no sacrifício ritual do Antigo Testamento e como isso aponta para Jesus e se cumpre em Jesus, né? Aí... Em um dia? Uma noite você escreveu esse livro? Não, eu fiz uma pesquisa, aí eu fiz uma pesquisa mais longa. Não foi assim também, né? Não, de uma hora para outra. Não é pastel, não. Aí depois eu me envolvi com um estudo de escatologia, os fins dos tempos, as coisas do Apocalipse e tal. E comecei a escrever sobre os sinais que apontam para a volta de Jesus. E como é a escatologia, o que vai acontecer no fim dos tempos. Por que as pessoas falam que a grande tribulação dura 7 anos? Eu lia nos livros e não encontrava resposta para isso. E aí isso me inquieta, sabe? Essas coisas que a gente quer descobrir por que e ninguém diz, a pessoa só fala, mas não explica, né? Então eu comecei a pesquisar, virei um pesquisador das coisas que me inquietavam. Esse terceiro livro que eu escrevi foi o primeiro que eu publiquei em 1995 pela editora Bom Pastor, meu amigo Elias de Carvalho. Ele lançado em 95, ele ganhou um prêmio em 96, que é um prêmio que só pode ganhar uma vez na vida, que é Autor Revelação. E depois você não é mais revelação. No segundo livro você já foi revelado, né? É isso. Em 1996 já ganhou o primeiro prêmio. Ganhei o primeiro prêmio pela Associação Brasileira de Editores Cristãos. E aí isso abriu portas para mim, porque na época a gente tinha muita mídia impressa ainda, né? Jornal, revista evangélica, era a época dos jornais, da revista Vinde, revista Eclésia, revista Comunhão. Hoje são todos portais. A Comunhão tem um portal, vocês também têm um portal bem importante. Então, o que acontece? Começaram a pedir textos para mim. Escreve sobre isso, escreve sobre aquilo. E o negócio foi andando. E, paralelamente, eu continuei trabalhando. Eu trabalhava na editora como coordenador editorial. Então, tinha já uma experiência, adquiri uma experiência como editora, já tinha uma experiência como designer gráfico, que eu vim de agência de propaganda. E, no Ministério, eu comecei a desenvolver a produção de textos. E, paralelamente, dando aulas também, né? E aí o negócio foi tomando volume. Todo ano eu escrevia um livro e meio. E comecei, pela facilidade que eu tinha no meio editorial, começaram a ser publicados os livros, praticamente um livro por ano, acho que um pouquinho mais. Eu estou com 37 livros e 30 anos de conversão, dar 1, alguma coisa por ano. Alguns livros com o seu nome na capa, outros não, né? Você também atua como ghostwriter. É o sujeito que escreve o livro em nome de outra pessoa. Então você, Maria Clara, você é uma jornalista, você tem experiência de rádio, TV e tudo mais, mas você não tem a linguagem escrita. Você é uma boa apresentadora, você sabe, você entende do seu métier e você quer passar isso para as pessoas, mas não quer sentar para escrever porque você não tem domínio da linguagem escrita. Então, o que eu faço? Eu pego o seu material e desenvolvo. Então, você deu uma palestra, ou você fez alguns rascunhos, alguns esboços, começou a escrever alguma coisa, eu vou pegar esse material e vou desenvolver. Então, como Ghost, aí eu já escrevi livros para dezenas de pastores, para psicólogos, para advogados, para uma ministra de Estado. Falando ministra de Estado, o pessoal já mais ou menos sabe quem é. Que se torna uma amiga pessoal. Aí já são mais de 100 livros escritos, bem mais de 100 livros escritos. Então, a minha carreira mesmo, eu estou com quase 40, mas para a carreira dos outros, aí eu escrevo e eles publicam com o nome deles. Né? Olha que beleza. Hoje já são, no seu caso, 37 livros Sim. publicados. Desses 37, 500 mil cópias vendidas, é isso? Isso. 500 mil de livros vendidos já numa carreira aí de aproximadamente 30 anos, é isso? 30 anos, aproximadamente. Um dos que mais vendeu mesmo foi esse, né? 100 mil exemplares vendidos já, o Caminhando com Deus Pai. Teve um outro livro também que foi feito. A Avon tem um catálogo muito variado. E, na época, a editora apresentava projetos de livros para a Avon e a Avon aprovava. Se a Avon aprovasse, então eles tinham que sair atrás de alguém para poder escrever o livro. O livro não estava pronto, só existia o projeto. E aí eles apresentaram o projeto de um livro chamado A Arte de Ser Feliz Apesar da Solidão. Aí a Avon aprovou, eu escrevi sobre o livro de Jó, né?
E esse livro entrou no catálogo da Avon, vendeu 117 mil cópias, só ele. Olha que maravilha, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Tá certo, a gente segue falando com o Magno, entendendo aí, conhecendo mais da história dele, dessa carreira vasta e brilhante. Mas nos próximos blocos a gente vai falar mais profundamente sobre o relançamento desse livro aqui, o Caminhando com Deus Pai, que é de autoria dele. Ele está sendo relançado agora nesse ano de 2024 e a gente vai entender o que ele traz. Quer saber mais? Então fique com a gente, vamos a um breve intervalo e já voltamos. Já estamos de volta com o programa Análise Direta, hoje conversando com o teólogo e mestre Magno Paganelli, autor de vários livros, são 37 com o nome dele, mas vários, tantos, centenas, né? Ele está atuando como ghost, né? Com autoria aí de outras personalidades, políticos, psicólogos, entre outros especialistas. Hoje ele veio contar um pouquinho da história dele pra gente, mas especialmente para falar do relançamento do livro Caminhando com Deus Pai. É um devocional, né, Magno? Conta pra gente. Você disse que ele foi lançado lá atrás, né? É um dos seus livros mais vendidos. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro lá naquela época? Então, na época eu tinha uma editora chamada Arte Editorial, eu era o editor e também publicava os meus livros também. Publicava autores nacionais, sempre foi o foco da editora, autores nacionais, dar chance para esses autores. Eu estou falando de 20 anos atrás. E aí eu queria um catálogo diversificado, atender a maior... Tem uma cesta de produtos que pudesse atender bem as livrarias. E faltava um devocional. E era uma coisa que eu queria produzir porque tinha uma demanda muito grande. Na época, tinha 2 devocionais que eram fortes, acho que era o Boa Semente, mais um outro que eu não recordo qual. Hoje tem bastante. Hoje você pega as listas dos livros mais vendidos no Brasil, entre evangélicos e seculares, você tem devocionais liderando esse ranking há meses, né? Então virou uma coisa assim bastante comum. Mas na época não era isso. O devocional era algo dentro da nossa comunidade evangélica. Só os evangélicos ocupavam isso e os católicos tinham os deles também, bem menos, mas tinham. Então eu comecei a escrever o livro, dar um baita trabalho escrever um devocional, porque é um por ano, um por dia, durante um ano, né? Então você vai escrever a página de um dia, você tem que se concentrar. É uma história, é uma micro-história por vez. Então você tem que repetir esse exercício 365 vezes. Eu não imaginei que desse tanto trabalho. E não pode repetir. Não pode repetir, né? E aí consegui, publiquei em 2004, né? Aí foi feita uma edição pela Arte Editorial, depois foi feita uma outra edição maior pela Ridel, vendeu acho que 80 mil exemplares. E aí agora eu encerrei as atividades da editora em 2015 e agora eu estou contratado pela editora Citadel, que está lançando um selo chamado selo ACAS, só para obras evangélicas. E a obra que lança o selo ACAS é o Caminhando com Deus Pai, é o devocional. É o primeiro livro desse selo da Citadel, que é uma líder de mercado hoje no Brasil todo. Já há alguns anos vem se destacando com os livros mais vendidos no Brasil todo. Parabéns. É um livro que está sendo republicado, mas ele traz alterações? Traz algumas mudanças? Foi feita uma boa revisão dele, né? Foi feito um projeto gráfico muito bom, com papel especial, com cores especiais. Quer mostrar pra gente? Sim. Por favor? Para lá, né? Então, aqui, ó, um projeto gráfico com cores especiais no miolo, papel especial, uma diagramação diferente, ele era menor na primeira edição, né? Então vem com um versículo bíblico na versão NVI, um comentário sobre esse versículo e uma oração, né? Então, cada dia vai ter um versículo diferente, um comentário sobre esse versículo e uma oração fechando esse dia, né? A ideia é ajudar as pessoas o propósito de todo o devocional é ajudar a pessoa a pegar um ritmo, né? A ter uma rotina. A pessoa quer ter uma vida devocional, desenvolver a sua vida espiritual, mas não consegue parar para fazer isso por conta própria. Não tem essa iniciativa própria de poder selecionar um texto, às vezes não sabe por onde começar. Às vezes eu estou nas igrejas e eu pergunto, né? Quem aqui já leu a Bíblia? 30%, quando muito, das pessoas levantam a mão. E às vezes filhos de pastores, pessoas de obreiros, famílias de obreiros, eles não têm essa experiência, né?
Aí eu até falo, olha, vamos fazer um propósito de ler em menos de um ano? Se ler 3 capítulos durante toda a semana, incluindo sábado, domingos e feriados, em menos de um ano você lê a Bíblia. E isso gasta 10 minutos, 15 minutos. E o pessoal aí encara. Muita gente já leu a Bíblia toda assim, com esse desafio que eu fiz. E o devocional ajuda as pessoas a pararem num horário que é um horário bom para elas, pode ser de manhã, pode ser no trânsito, no deslocamento para o trabalho, ou no próprio trabalho, tira lá uns minutinhos, faz uma leitura e vai pegando o ritmo. Depois ela mesma vai começar a fazer suas leituras próprias, né? Então a ideia é essa, é dar aquele primeiro impulso para que a pessoa caminhe com Deus. É isso mesmo, é o que está lá no release, né? Que o objetivo do livro é ser uma fonte motivadora para que esse leitor desenvolva esse hábito de dedicar um momento do dia ao aprofundamento dos textos bíblicos, porque além do versículo vai vir ali uma explicação. Sim, e aí eu selecionei versículos, boa parte deles são versículos que vão provocar uma mudança de comportamento, tá? Então, a maior parte dos textos, ela vai levar a pessoa a uma autorreflexão, uma autocrítica, né? E apontando um caminho para essa mudança de vida. Alguns deles são evangelísticos, são textos evangelísticos, mas boa parte dele não vai tratar de teologia pesada, esse não é o propósito de devocional, né? Mas a proposta é aproximar a pessoa de Deus. E para aproximar de Deus, você precisa entender um pouco da cabeça de Deus, né? O apóstolo João escreveu que Deus ouve as nossas orações e responde, claro que ele ouve todas, mas ele responde aquelas que estão alinhadas à vontade dele, né? Se sabemos que ele tem determinado propósito, a gente ora sobre esse propósito, então Deus vai entrar em uma aliança com a gente para poder fazer aquilo se realizar. Não dá para pedir coisas para Deus que estão fora do propósito dele, não vai ter uma resposta. A gente falou do meu testemunho agora há pouco, quando eu me converti, eu devia para traficantes. E eles ameaçaram entrar em casa, quebrar tudo, pegar a televisão, levar a geladeira embora para vender, para pagar minha dívida. E eu ia nas igrejas e os pastores falavam assim, faça essa oração, tudo que você pedir em nome de Jesus, Deus vai ouvir. E eu comecei a orar, Senhor, mata esses traficantes. Um dia Deus respondeu para mim, meu propósito não é matar os caras. Claro que ele não falou assim, né? Meu propósito não é matar os traficantes, mas salvá-los. Aí eu mudei minha oração. Aí pararam de bater na minha porta. Se morreram, se converteu, isso eu já não sei. Mas eu sei que pararam de incomodar. Isso é o que importa, né? O resultado foi bom de qualquer forma, né? E o devocional tenta levar a pessoa ao entendimento desse plano de Deus, da vontade de Deus para cada um, né? E você coloca também estudos complementares? Além daquele versículo do dia, tem indicação de outros versículos que possam levar também àquela mensagem? Alguns dias e outros sim, tem alguns versículos paralelos que a pessoa pode dar uma aprofundada. Mas nas Bíblias hoje, todo mundo que tem uma Bíblia em casa, ela pode conferir o versículo que eu apontei e geralmente tem aquelas notinhas emissivas. Então tem aquele númerozinho, vai lá no rodapé, aí ela vai encontrar outros versículos na Bíblia que apontam para o mesmo assunto que está sendo lido naquele dia, tá? Aí a pessoa vai ler na versão dela, que ela tem preferência de gosto e tudo mais. De que maneira que você acha que o seu devocional, né, esse livro aqui, ele realmente motiva as pessoas a seguirem adiante, a permanecer fazendo esse devocional dia a dia, os 365 dias do ano? Eu penso que é a linguagem. Eu tenho recebido um bom feedback das pessoas quando leem livros meus, mesmo que são livros complexos, mais complexos, eu escrevo mais sobre teologia e história, que é a minha área de formação, né? Mas eu tenho recebido bons resultados, assim, as pessoas têm me dado esse retorno dizendo a sua linguagem ela é fácil de entender. Eu tomei um avião aqui, lendo um livro seu, posei em Porto Alegre, já tinha terminado de ler porque a linguagem flui. Eu acho que esse é um diferencial como autor que me ajuda a responder a sua pergunta. A pessoa não vai ficar travada com uma linguagem rebuscada, teológica, com termos que ela não conhece. Não, a gente procura se enquadrar ao público. O público do devocional já é naturalmente a pessoa que não tem o hábito de leitura, né? Porque se tivesse o hábito de leitura, ela faria o devocional por conta própria, não precisaria de um livro. O livro está lá para auxiliá-la, para apoiá-la, né? Para motivá-la, dar um caminho, apontar uma direção. E se eu fizer isso com uma linguagem inadequada, eu não vou ter resultado do meu trabalho, né? E também não vou produzir fruto na vida da pessoa. Com certeza, e a ideia é essa, né? Sim. E também o tempo dedicado é curto, né? A gente tem que uma página de devocional por dia. Sim. Poxa, não dá para dar como desculpa, não tenho tempo para fazer o devocional, é isso? Acho que não gasta 10 minutos para ler, menos de 5 minutos talvez a pessoa leia.
né? E aí, com o tempo, ela pode ir mudando, ela pode ler, pegar o contexto. Então, eu cito um versículo. Ela pode ler o capítulo daquele versículo que eu citei. Você veja, ela já vai aprofundar um pouco mais. Ela não precisa ficar restrita à oração que eu fiz aqui. Ela pode começar a fazer as suas próprias orações. Então, com o tempo, ela vai ganhando dinâmica, né? A ideia é justamente que a pessoa siga na vida cristã. Sim, é dar esse primeiro empurrão para que ela caminhe com as próprias pernas, né? Não pode, acho que não pode um cristão que está há muitos anos no Evangelho ainda ficar perdido nesse assunto que é um assunto primário. Ele já tem que ter a sua prática, ele já tem que ter a sua dinâmica. Então, isso aqui é para ajudar a pessoa a embalar. Mesmo que ela seja um cristão que já está há muito tempo na igreja, mas que não tem esse costume de fazer um devocional, aí o devocional é justificável na vida de uma pessoa assim. É a minha opinião, né? Mas mesmo para aqueles que já têm o hábito de leitura da Bíblia e que já têm o hábito de fazer o próprio devocional, o livro também é indicado. Também, tem grupos de irmãs, eu conheço, semana passada eu participei de um podcast do Raul Bolota. A esposa dele, Vanessa Bolota, ela tem um grupo enorme de pessoas que fazem isso. E eles leem não somente um devocional, parece que trabalham com 3 ou 4 devocionais e esse grupo de mulheres fazem a leitura anual de devocionais. São mulheres maduras, experimentadas, muitas delas teólogas também, né? Então, mas aí eles fazem isso para poder se ajudarem, né? As pessoas mais novas que estão chegando no Evangelho agora acabam sendo ajudadas por esse pessoal que tem mais maturidade. Inclusive, é até uma dica de presente, né? Sim. É uma dica de presente, é uma dica para quem está tentando evangelizar alguém. Sim. Não é? Porque é uma leitura fácil, é uma leitura gostosa, é uma leitura que vai durar um ano inteiro, né? E eu vi que o objetivo é ir além do devocional, justamente para que a pessoa comece realmente a caminhar com Deus Pai, a caminhar na vida cristã. Sim, eu tenho uma amiga, congregou comigo na mesma igreja, ela comprava caixas do devocional da edição anterior e fazia evangelização, evangelizava o porteiro. Ela ficava esperando o filho dela sair da escola, ela estacionava o carro num posto de gasolina, dava devocional para todos os frentistas. Então, comprou assim, caixas e caixas e caixas para poder fazer evangelismo. Em vez de usar o folhetinho, o antigo folhetinho, ela usava o livrinho, que era baratinho, pequenininho, bem portátil, ela entregava e o pessoal recebia. A mulher está dando um livro para eu ler e acabava dando bons frutos. Hospital também, eu sei que ela entregou em hospitais. Uma vez eu fui no Hospital São Paulo e ela me apresentou uma pessoa que tinha recebido. Você queria escrever aquele texto, eu amei, eu sou de outra religião, mas eu gostei muito do texto que você escreveu e tal. É gratificante, né, você ver isso. E cabe, né? Cabe para todas as religiões, é a palavra de Deus, trazida aí nos seus versículos, na versão NVI, né? Então, cabe para todas as religiões, é uma ótima oportunidade para que as pessoas realmente sejam evangelizadas, né? E eu vi que os cristãos encontram também nessa leitura mensagens de força, fé, esperança, além de lições valiosas aí para enfrentar os obstáculos da vida, como você disse. E aí eu gostaria que você falasse sobre alguns exemplos, né, de que tipo de lições, que tipo de desafios da vida a pessoa consegue realmente enfrentar por meio desse devocional diário. Mas eu vou pedir para você responder isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora a gente vai, então, a esse breve intervalo, mas já voltamos, não sai daí não. Já estamos de volta com o programa Análise Direta, hoje com o teólogo e mestre Magno Paganelli, autor do livro Caminhando com Deus Pai, de vários outros livros, né, Magno? Ele já contou um pouquinho aqui da trajetória dele, né, como escritor, como editor, como ghostwriter também, né? Já contou aqui vários detalhes, ganhador aí de pelo menos uns 7 prêmios, não é isso? Sim. 7 prêmios como autor e escritor, isso. Como editor e escritor, né? Então, realmente é uma grande figura que está aqui do nosso lado. Agora falando do relançamento do livro Caminhando com Deus Pai,
Ele já contou várias características desse livro, um devocional, né? Então, ele é uma página por dia, são 365 dias no ano. A cada dia a gente tem aqui uma mensagem diferente, um versículo diferente, com a explicação dele, também ali uma oração. É um convite, né, para que as pessoas realmente estudem a palavra de Deus. E os cristãos podem encontrar nessa leitura mensagens de força, fé, esperança e também lições valiosas para enfrentar o dia a dia, os obstáculos do dia a dia. E eu tinha deixado essa pergunta, né, no final do último bloco: que tipo de exemplos, né, você pode dar para a gente sobre o enfrentamento desses obstáculos? Que tipo de obstáculos podem ser enfrentados por meio da palavra encontrada aqui no Caminhando com Deus Pai? Claro, eu penso que uma das dificuldades maiores que as pessoas em geral encontram é ter uma mudança interior, que é aquilo que impede a gente não só de evoluir como ser humano, como cidadão, mas de nos aproximarmos de Deus também. Então, você tome, por exemplo, o texto de Romanos, que Paulo fala que para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso nos amoldarmos ao que Deus apresenta ou propõe para a gente. Então, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, apresenteis os vossos corpos como sacrifício, e não se amoldem a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa maneira de pensar. Então, a chave dessa transformação está na maneira de pensar. Então, se eu penso de um modo, eu preciso entender qual é o padrão do pensamento de Deus, ou qual é a direção em que esse pensamento de Deus aponta para que eu siga nessa direção. A cultura que está ao nosso redor, ela nos amolda de um jeito que não se enquadra com o jeito que eu possa viver a fim de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esses três adjetivos, bom, perfeito e agradável, é o que todos nós queremos. E a vontade de Deus, ela é assim. Só que para eu experimentar esse melhor de Deus, eu não posso continuar pensando como a cultura ao meu redor pensa. Eu preciso ter uma transformação. E onde é que é essa transformação? É na maneira de pensar. Aí você pega, por exemplo, dois textos clássicos, Josué no capítulo 1 e Filipenses capítulo 4. Nos dois textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Bíblia apresenta uma maneira de você mudar o seu pensamento, que é pensando nas coisas de Deus, pensando nas promessas de Deus, pensando naquilo que é louvável, aquilo que que Paulo fala em Filipenses, tudo que é louvor, tudo que é saudável, tudo que é santificado. Então, isso deve ocupar a nossa maneira de pensar. Então, a gente precisa desocupar a mente para reocupá-la com as coisas de Deus. Eu costumo dizer, essa renovação da mente, ela acontece de que forma? Vamos renovar o guarda-roupa, coisa que vocês, mulheres, adoram fazer. Então, você vai tirar as roupas velhas, vai levar para a assistência social da igreja e vai pegar as ferramentas do seu marido e vai colocar no guarda-roupa? Isso é renovar o guarda-roupa? Vai colocar os mantimentos da casa no seu guarda-roupa? Não. Você vai tirar as roupas velhas e vai primeiro pegar o cartão de crédito dele, vai para o shopping, vai comprar roupas novas e vai colocar no lugar das roupas velhas. Então, mudar a maneira de pensar para o cristão não é parar de pensar, não é se tornar uma pessoa alienada, não é deixar de ter sonhos, projetos, planos. Não, é tê-los, só que agora a partir de uma perspectiva divina, uma perspectiva do alto. Então você vai pensar a sua vida, planejar a sua vida, ter ideias, ter sonhos também, mas fazendo isso junto com Deus. Então eu penso que o devocional ajuda nessa jornada nova, desse empreendimento, que é mudar a maneira de pensar. É isso, e ali no final de cada página a gente tem ali um espaço para anotações, né? Sim. Que é justamente para que a pessoa leia, compreenda, entenda o que aquela palavra falou com ela. Sim. Né? Então ela tem ali esse espaço. Algum insight que ela tem, ela anota, depois vai aprofundar, vai pesquisar, vai ler em outros livros, vai ler na própria Bíblia, né? É isso. E aí, quando a pessoa chega ali no final do livro, ao final de 365 dias, ela teve lições que vão fazer com que ela mude de dentro para fora, que ela mude tudo para ela, na família, na comunidade, no trabalho. É uma nova pessoa que surge ali? É um novo relacionamento, né? Um relacionamento consigo, um relacionamento novo com Deus e automaticamente um relacionamento com as outras pessoas, né?
Muitas coisas na vida cristã, elas demandam um empenho, o gasto de energia, né? Por exemplo, o jejum. Eu entendo que o jejum, ele é um exercício para que a gente não fique só passando fome. Eu duvido que Jesus tenha ficado lá, puxa, falta 20 dias ainda, tô enroscado, falta 15 dias. Isso parece que está demorando, não vai acabar nunca. Não, o jejum é para a pessoa se disciplinar a ter um domínio próprio sobre o seu corpo, mas não é só sobre o estômago exclusivamente. O jejum não fala só de estômago, o jejum fala de boca, de pensamento. Então, você me ofende e eu vou retrucar a ofensa que você cometeu contra mim? Não, eu vou, entre aspas, jejuar, devolver essa violência que você cometeu contra mim. Então, eu me disciplino a ter um autocontrole, aquilo que Paulo chama de domínio próprio, que é um fruto do Espírito, né? Domínio próprio. Então, o jejum nos ajuda a exercitar para que a gente aplique esse domínio próprio, esse controle que o Espírito nos ajuda a ter sobre nós mesmos em outras áreas da nossa vida. Então, aí acaba mudando, porque você muda o seu comportamento no meio em que você vive, as pessoas notam. Com certeza, e é o testemunho, né? Sim. E aí você traz as pessoas para a salvação também, né? Exato. E aí a gente tem aqui um livro de 365 páginas, é um livro para uma leitura anual, mas não obrigatoriamente precisa começar no dia 1º de janeiro, né? Não. Então ele já está aí à venda, né? As pessoas podem encontrar esse livro aqui onde? Ele já está sendo distribuído nas principais livrarias do Brasil. Se a pessoa tem o hábito de comprar pela internet, os marketplaces também vão estar com o livro disponível. A Amazon, acho que é um dos principais canais, todo mundo conhece, todo mundo acessa. Mas tem tanto livraria física como na internet, a pessoa pode encontrar esse livro facilmente hoje. E aí a gente já tem novas publicações vindo por aí, né? Primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu novo selo e sobre essa nova publicação que já está começando a ser desenvolvida. Sim. Então, fui contratado pela editora Citadel, é um grupo editorial do Rio Grande do Sul, e lá temos o selo Citadel, que é o principal selo da casa, tem outros selos que é o Temporales, com obras de domínio público, Lucens, que tem que publicam obras relacionadas ao cinema, às artes, e agora, recentemente, a gente lançou 2 selos que são religiosos. Um é o Gratus, que é um selo católico, e um é o Acás, que é o selo evangélico, que abre, né, com esse livro Caminhando com Deus Pai. É o primeiro livro. No mês que vem já sai um novo livro meu, A Oração que Deus Responde. É um estudo sobre a oração. Fica imperdível também, uma obra bem interessante. Ajuda a pessoa a entender a dinâmica da oração, os tipos de orações apresentadas na Bíblia, que tipos de orações se podem fazer, e responde perguntas curiosas, como, por exemplo, se Deus sabe todas as coisas, por que eu devo dizer para Ele aquilo que eu estou precisando? Se Deus é onipotente, em que eu vou mudar a vontade de... é imutável, em que eu vou mudar a vontade de Deus quando eu faço a minha oração pedindo as coisas que eu quero? Se já está definido o que Ele quer. Tem perguntas que as pessoas fazem e o livro está lá para responder. Esse chega o mês que vem, é meu também, chega no mês que vem pelo mesmo selo, o selo Acás. Certo? E aí já tem planos para outros, né? Qual que é a ideia? Normalmente é um livro por ano, é isso que você costuma lançar, né? A média é essa. A média, na verdade, já foi mais de um, né? Porque são 37 até agora, 30 anos de carreira. Como eu fechei a minha editora há alguns anos, então os livros que são de minha autoria, que estavam parados sem editora, alguns a Citadel vai relançar agora, entre esse ano e o ano que vem. Então tem um livro que conta a minha subida no Monte Sinai, o que eu aprendi subindo o Monte Sinai. Um livro sobre Dom Pedro II e os evangélicos, os protestantes, na época eram chamados de protestantes, né? Dom Pedro II teve uma relação muito boa com os protestantes e tinha um sonho de ir para a Terra Santa, né? Para Israel. Na época não chamava Israel, porque o Estado de Israel foi refundado em 1948. E ele foi para lá, e aí eu escrevi um livro sobre essa trajetória de Dom Pedro. E o selo Acás vai lançar outras obras evangélicas de autores nacionais e de autores estrangeiros também. A gente está programando aí algumas surpresas, algumas traduções, né, de obras clássicas, de autores de peso lá fora, mas também de autores nacionais que tenham alguma mensagem, algum conteúdo relevante para edificar a igreja, para falar com o público nacional. Com certeza, mas, gente, é tanta coisa que Magno fez, que Magno faz. Magno Paganelli, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui no nosso programa. É um prazer te conhecer. Estou super curiosa também para ler aí outros livros que você citou aqui no começo do nosso programa. E
Então, eu vou pedir para você deixar as suas considerações finais. Vou pedir para você deixar uma mensagem do porquê as pessoas precisam ler Caminhando com Deus Pai. E também vou pedir para você deixar aí uma rede social, o endereço de um site, para que as pessoas possam conhecer seu trabalho, acompanhar o seu trabalho e comprar não só esse, mas outros livros. Ok. Bom, rede social, hoje o forte nosso é o Instagram, né? Magno, com O no final, Paganelli, com LLI. Mas também tem o Facebook, tem o YouTube, tem várias aulas, palestras, entrevistas lá no YouTube. A pessoa pode acessar tudo, todo o conteúdo meu, eu sempre coloco lá, né? Canal Magno Paganelli também. Canal Magno Paganelli. Tudo com LLI e NO, GNO, Magno. O pessoal confunde o Num, né, que era um artista que Tá tinha... aparecendo aqui na tela. Não, Magno Paganelli. Então me siga lá no Instagram, me siga lá no YouTube, sempre tem coisa nova. Toda semana a gente está postando conteúdo novo, para edificar, para dialogar, para orientar, dar opinião, orientação, e ensinar as pessoas, transmitir esse conteúdo que a gente tem recebido, que a gente tem pesquisado, para que o pessoal possa ampliar a sua cultura, não só a bíblica, teológica, mas cultura de modo geral, né? Mas é uma maneira de se aproximar de Deus, né? E realmente caminhar com Deus Pai. Sim. Obrigada, Magno. Eu que prazer, agradeço, viu? Clara. Até uma próxima oportunidade. Bem, se você quiser rever esse programa, entra lá no nosso canal no YouTube, que é o Hit Jornalismo. O Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.